Então, muito boa noite a todos. Em nome da Espiral, desejo que aquilo que hoje aqui vai ser abordado venha de encontro aos vossos anseios e que saiam diferentes de quando entraram. E essa aventura de vida que a Espiral promove e procura promover em cada uma das suas atividades. Que elas sirvam para que as pessoas delas façam o seu alimento espiritual, emocional, até a nível do restaurante, pronto, carnal. A Espiral é um espaço, acho que os que aqui estão já conhecem, bem antigo, já tem 30 e tal anos, é um dos espaços mais antigos e que tem conseguido sobreviver nestes tempos difíceis também. E sobrevive graças às pessoas que a acolhem cá, àqueles que a visitam e àqueles que desenvolvem as suas diversas atividades. E, neste particular, tenho então a alegria, prazer e a honra de dar aqui 2 ou 3 palavrinhas muito curtas de boas-vindas e de acolhimento ao lançamento deste livro do professor Vítor Adrião, editado pela Dina Livro, à qual também dou os parabéns por apoiar obras de autores portugueses sob temas portugueses, numa área ligada à tradição. E, num outro particular, mais especificamente com Vítor Adrião, quero só dizer que foi um encontro engraçado, porque nós conhecíamos há cerca de 30 anos, ainda jovens, não, pelo menos um bocadinho mais jovens do que agora, e calcorreando a Serra de Sintra. E em várias aventuras espirituais com os movimentos da época. E não só. E é muito curioso, a vida depois afastou-nos, cada qual foi seguindo os seus percursos, mas juntou-nos agora ao destino neste espaço que acolhe uma obra sobre Sintra que também tanto acolheu da nossa vida e da nossa energia naquela época. Jovens, percorrendo a serra, aventuras, fascinados. É tão fácil ficar fascinado por Sintra, pela própria natureza e, claro, pela sua própria história e pelas pessoas e personagens que a habitam. As mais variadas, muitas delas seres muito engraçados, muito interessantes de conhecer. Não é por acaso, mas isso, as palavras serão aqui do professor Vítor Adrião, não é por acaso que Sintra tem acolhido e tem perpassado por lá tantos vultos do esoterismo nacional e internacional. Uma terra de mistérios. Que esse mistério seja um pouco desvendado e que esse mistério, ao ser desvendado, vos levante em vós e acorde a cada um dos presentes essa ânsia de mistério, essa ânsia de procura e de demanda. E a obra e o autor venham ao vosso encontro. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, minhas senhoras e meus senhores. Eu sou a Dina Livro,
somos a editora do livro. Tenho muita honra e prazer em estar aqui com vocês. Quero-vos agradecer muito terem vindo aqui à Espiral. A Espiral é um cliente nosso, nós já trabalhamos com a Espiral há muitos anos e é sempre um prazer e honra estar aqui com eles. Quero também agradecer muito ao professor Vítor, porque nos deu mais um livro para fazer, mais um livro rigoroso, sério, com uma investigação enorme, como já nos habituou, porque já é o 4º livro que nós fazemos com ele. Tenho muito prazer em trabalhar com ele, porque além de um investigador sério, é simpático e é de bom trato, é um bom autor a todos os níveis. Portanto, este é o 4º livro que nós fazemos com ele. É como se fosse um filho de um outro que ele tem, que é Sintra Serra Sagrada. E eu gostei muito deste livro, no sentido em que ele fala da Quinta da Regaleira, que todos nós conhecemos, ou de fora, ou até agora se pode visitar lá por dentro, como aquela quinta de fadas, de sonhos. Só que ele vem, desta vez, faz um guia indispensável, um guia indispensável para conhecer essa quinta, mas fala da pessoa que era o dono, quem mandou fazer a quinta, quem mandou fazer aquela casa, que eu achei incrível essa viagem, porque as nossas casas falam de nós, portanto aquela casa é assim porque alguém esteve por trás, não é? E ele vai realmente contar a história desse alguém, que é o Carvalho Monteiro. Há muita coisa que eu aqui desconhecia, e também temos a honra e o prazer de hoje estar cá um descendente do Carvalho Monteiro, o que para mim também é um prazer e uma honra também, para vir no livro. Ele vai construindo tudo, vai contando quem é que está por trás daquela quinta, daquela casa, e toda aquela simbologia que nós vemos nas pedras, dentro da própria casa. E isso é que me encantou nesta obra, porque há muitos livros a falar da Quinta da Regaleira, não é? Enquanto monumento arquitetónico. E aqui não, ele foi à pessoa que era o dono da casa. Então é como se nós estivéssemos a viver com o Carvalho Monteiro, porque ele, ao longo do livro, ao longo dos 15 capítulos, ele vai falar de como é que ele era, ele foi investigar até às origens da família em Lagos da Beira, portanto, a freguesia de Oliveira do Hospital. Ele vai buscar a própria biblioteca do Carvalho Monteiro, que livros é que ele tinha. Portanto, acho que isto é precioso no sentido para nós entendermos aquele monumento, que é um monumento, sem dúvida, maravilhoso na própria Sintra. Sintra já é maravilhosa, mas aquele monumento, de facto, impõe-se. Para além de contar depois toda a história e toda aquilo que aquele senhor era. Eu só vou ler um bocadinho, depois vou passar a palavra ao professor, porque ele sabe contar isto muito melhor que eu, e muito bem, que eu, ao longo do livro, fui apontando, e todo o livro tem essa biografia traçada de quem mandou construir a casa. E foi isso também que me encantou no original, quando ele me deu para ler pela primeira vez. E só vou ler este bocadinho. Dele disse-me ainda Dona Maria de Nazaré Carvalho, Daun e Lorena. Era um homem bom, extraordinariamente simples, estatura mediana, barba que parecia seda, voz suave e doce. Detestava discussões, era muito difícil zangar-se e amava a verdade acima de tudo. Não gostava de mostrar o que sentia, era muito reservado e só se abria com íntimos. E prosseguiu. Pronto, depois nós vamos saber que ele era uma pessoa que ajudava muita gente, que ajudou muita gente e todo o percurso dele e porque é que ele mandou construir assim aquela sua Quinta da Regaleira. Depois, além disso, o livro tem várias, que também foi uma coisa que eu gostei, imagens, não é? Ilustrações, que são, pronto, muito bonitas. Eu fiquei ainda indecisa de fazer a cores ou preto e branco, mas decidimos depois os dois, que a cor realmente contribuía para o leitor, e espero que vocês gostem todos, não só o que está escrito, mas depois também se deliciem com as imagens. Portanto, a cor daria um colorido a tudo isto que o professor Vítor, enfim, mais uma vez nos brindou com estas investigações dele por todo o lado e em busca sempre da verdade, daquilo que está por trás da Portugalidade e daquilo das nossas tradições. Eu só vou dar aqui um pequeno resumo, que ele é formado em História e Filosofia, antiga licenciatura de Histórico-Filosóficas, e dedica-se à investigação no domínio da simbologia e da tradição portuguesa. No período medieval, coordenou diversos cursos sobre a história sagrada do nosso país,
Estudioso da cultura dos saloios, os seus trabalhos valeram louvores de várias idilidades e a medalha de honra de Santo António dos Cavaleiros. Com mais de 2.000 palestras realizadas e cerca de 40 obras publicadas, colabora com diversos meios de comunicação social. Autor da História Secreta do Brasil, interessou-se desde cedo pela temática da brasilidade e a sua investigação nesta área foi reconhecida oficialmente quando a Sociedade de Estudos de Problemas Brasileiros o nomeou comendador. Em 2010, o Grande Priorato de São Paulo homenageou com o diploma e a medalha do Grande Oriente do Brasil. Loja Matas fundou a comunidade teúrgica portuguesa e administra um círculo virtual em lusofiaportugalis.com, dedicado aos tópicos da Portugalidade e da tradição. Pronto, ele, de facto, é um estudioso destes dois grandes temas e vai sempre em busca da investigação. E, mais uma vez, temos um livro em que, ao longo de todas as páginas, a gente encontra essa busca, não é? Essa busca da verdade, essa busca do que é que faz parte das nossas tradições portuguesas. E hoje, nestes tempos tão difíceis que nós estamos a viver, acho que é bom a gente resgatar todas as nossas forças, as nossas tradições, para que enfrentemos melhor todos estes tempos mais difíceis. Agora, mais uma vez, muito obrigado, professor, por ter-me dado este livro. Passo-lhe a palavra para os leitores. Muito obrigado pelas palavras gentis da doutora Paula Amaro. Agradeço também, como já agradeci ao doutor, ao nosso amigo António Paiva, amigo de longos anos, e agradeço a presença de um descendente aqui o doutor António Augusto Carvalho Monteiro, senhor de muito barata, que muito me honra com a sua presença. E tal como muito me honra a vossa presença, pois sem vós não há razão de existir. Vós sois a razão de eu existir. Caso contrário, nada feito. E de mim também. Nós dois existimos. Quem está em público é isso. Falar um bocadinho do livro. A gente diz, já tive este livro, mas numa outra edição, da Ocidentais. E isto até é um bocado diferente. A ideia é ser diferente. Foi um livro escrito, desta vez, sem paixão. Sem paixão, sem rancor. Não. Passou. Muitos dos presentes sabem. Dos idos de 90. O passou. E cada um responderá perante o Criador pelas suas palavras e pelos seus atos. Passou. Nunca tive ambições pessoais de enriquecimento rápido e fácil à custa da Quinta da Regaleira, nada disso. Foi sempre a ambição espiritual e a comunicação da realidade e da tradição espiritual portuguesa ao todo da diáspora. Estou aqui em Portugal durante uns tempos, mas depois logo se verá como é que é o futuro. Portanto, o que está feito, está feito. Este livro, realmente interessante por ele, reescrevi-o de uma maneira fria, concreta, realçando a pessoa do Dr. António Augusto Carvalho Monteiro, que era filho de Francisco Augusto Mendes Monteiro, nascido em Lagos da Beira, em 9 de 3 de 1816. Depois foi para o Brasil, ficou ali pelo Rio de Janeiro, voltou a Lisboa, já casado, onde veio a falecer no seu palácio da Rua do Alecrim, portanto, no dia 1 de 11 de 1890. A sua mãe, a mãe de Carvalho Monteiro, era a senhora Dona Teresa Carolina de Carvalho, uma senhora abastada, uma senhora rica, com posses, herdeira de fortuna paterna, enquanto o seu cônjuge, Francisco Monteiro, teve que cursar a vida a pulso, instalou um comércio no Rio de Janeiro, onde teve sucesso, juntou, pronto, e depois conheceu a senhora, casaram-se, etc. Esta Teresa de Carolina de Carvalho, mãe do Carvalho Monteiro,
nasceu em 1 de 10 de 1810 e faleceu em 2 de 4 de 1871. Não tenho certeza, mas presumo, com quase certeza, atendendo aos registros obituários, que faleceu em Coimbra. Portanto, acompanhou o esposo de volta à metrópole, Portugal. O António Augusto Carvalho Monteiro, filho de ambos, nasceu no Rio de Janeiro, em 27 de 11, portanto, novembro de 1848, e falece no seu palácio da Quinta da Regaleira, em 25 de outubro de 1920. Casou com uma brasileira que conheceu, também no Rio de Janeiro. Gostaram muito um do outro, etc. Perpétua Augusta Pereira de Melo. Esta Perpétua Augusta Pereira de Melo era descendente de um português, mas nascida no Brasil. Depois veio para Portugal pequena, ela estudou na Guarda, estudou na Guarda, esteve no Colégio da Guarda, esteve em Braga, e supostamente há quem diga até que ela não era brasileira, mas sim de Viana do Castelo. Bom, a verdade é que ela nasce por volta de 1852 e veio falecer em Portugal em 25 de 12 de 1913. O Carvalho Monteiro gostava muito da esposa, foi um amor à primeira vista. Ele adorou-a, ele quase a deificou, ou mesmo a deificou, a pontos de, quando ela falece neste dia de Natal, em 1913, portanto, o Carvalho Monteiro, a partir daí, passou a ter o número 13 do ano como um número aziago, como um número da azar. Muita gente diz, porque os templários, porque a questão do 13 de outubro de 1307, etc. Deixar lá os templários, não tem nada a ver com os templários, nem com o 13, nem nada disso. Tem a ver simplesmente com o fato. Ele azarou o dia pela simples razão de lhe lembrar a esposa falecida, partida, nessa mesma altura. E a pontos de nunca mais tirar o luto. Até a hora da sua morte não tirou o luto. Não se tornou a casar, nem nada. Teve um filho, Pedro Monteiro, teve uma filha, que ficou ali pela zona de Chabregas. Depois, da parte da filha, seguiu-se para a outra banda do Tejo e também aqui para a zona de Loures, e da parte do filho foram-se instalar em Poitiers, na França, no condado do Poitou, onde está a Lusignan, etc. É curioso ver que a história de Lusignan, o Melusine, e o Chevalier Rausigne, e essa coisada toda, pois é curioso verificar que a história de Melusine, ou de Melusine, está retratada, está iconografada na estatuária, na paisagística, na disposição da própria regaleira, tintim por tintim. Um caríssimo autor, que muito prezo intelectualmente, tirando as reservas pessoais, que não são tidas nem achadas ao caso, diz que a regaleira está baseada no livro de Esdras. Poderia ser. O Esdras realmente foi muito estudado a partir de Dom Afonso V, para cá, muito comentado, fez parte da escolástica, mas não é Esdras. Retrata-se pictórica, paisagística e escultoricamente a lenda de Melusine, com que iniciamos a obra. Ainda voltando ao Carvalho Monteiro, ele veio muito novo para Portugal
veio muito novo para Portugal, esteve na Universidade de Coimbra, estudou, começou a cadeira de Filosofia, não a terminou. Começou a cadeira de Medicina, não a terminou. Matriculou-se em Direito e terminou o curso de Direito. Foi necessário, devido à sua idade jovem, arranjar uma portaria especial para que ele realmente pudesse frequentar o dito curso de Direito. Em Coimbra, no Parnasso, onde era a República onde ele vivia na rua Portas de Lisboa, em Coimbra. E ali perto havia uma república que era o Parnasso. Eles no Parnasso juntou-se ali a elite brasileira imigrada para a metrópole, juntou-se o melhor do que viria a ser a nata da Portugalidade ou das letras e do pensamento, quer racional, quer metafísico português, e toma contato com diversos autores. Alguns ligados a uma certa e determinada metafísica, como foi o caso da teosofia, que na altura estava em plena florescência, devido a todo o movimento excitado pela Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica na América do Norte, depois traslada-se para Madras no sul da Índia, enfim, mas não é isso que me traz aqui. Bom, o caso é que realmente a Blavatsky influenciou bastante o pensamento do Carvalho Monteiro, através de dois personagens que o estudaram bastante. E ela, mesmo esses dois personagens, já direi quais, mas a pessoa que vai influenciar o pensamento blavatskiano em Carvalho Monteiro não é a própria Blavatsky diretamente, é um português, Coevo de Blavatsky, que escreve, entre aspas, um livro que sai primeiro que a Doutrina Secreta, os 4 tomos originais da Doutrina Secreta, editados na América do Norte. Hoje há uma editora brasileira, Pensamento, que edita em 6 volumes. Mas, pronto. E esse português era Luís Francisco Stuart Moral de Figarier, sepultado ali nos Prazeres, os seus descendentes, eu não tenho a certeza. O Visconde de Figarier, que recebeu, realmente, a nomeação de Visconde, foi-lhe dado o título de Visconde pelo rei Dom Luís I. O Visconde de Figarier influencia tremendamente 2 vultos, colegas de carteira de Carvalho Monteiro. O Teófilo Braga, e 2, o mais que misterioso Guerra Junqueiro. Influenciou tremendamente. Mas todo o pensamento oriental, hindu, baseado nos Vedas, toda a tradição budista, bramânica, etc., esse negócio todo, tudo isso é transposto para uma leitura ocidental. E isso encanta Carvalho Monteiro. Carvalho Monteiro, que era de raiz católico, apostólico, romano. Era de perfilação ou de perfilhar político monárquico. Amicíssimo do rei Dom Carlos, amicíssimo da rainha Dona Amélia. Constantemente se encontravam, tal como o seu pai Francisco Mendes Monteiro fora amicíssimo do rei Dom Fernando II e do rei Dom Luís, filho de Dom Fernando. Portanto, há aqui uma ligação à coroa e há uma ligação aos arquétipos pátrios, religião e política. Religião católica, no sentido universalista. E já vamos ver que tipo de catolicismo era este do Carvalho Monteiro. E política, neste caso monárquica. Isto valeu à facção política, precisamente no ano da morte da sua esposa, ser encarcerado, acusado de atentar contra o então Presidente da República, Afonso Costa,
ser encarcerado e julgado à revelia no Tribunal da Boa Hora. Foi preso na sua quinta da Regaleira juntamente com os conspiradores. Aí sim, segundo narram as notícias da época, o Século, o Diário de Notícias, etc., Carvalho Monteiro saltou-lhe a tampa. Defendeu-se com veemência e obrigou os juízes a pedirem desculpa. E foi livado. Ele não tinha nada a ver com a cantada. Era simpatizante, ele albergou na sua quinta da Regaleira os conspiradores, mas não participaram na conspiração lavrada, tecida na Praia das Maçãs. Do aspecto católico. Bem, o aspecto católico, Carvalho Monteiro professava a religião católica, confessava, assistia à missa, comungava, portanto era um católico convicto. Mas este seu catolicismo tinha um outro aspecto escondido. Este outro aspecto escondido eram as suas influências, digamos, metafísicas ou esotéricas apreendidas em Coimbra. Junto daqueles, o Teófilo Braga veio a ser Presidente da República, o Guerra Junqueiro veio a ser realmente o taumaturgo do Norte, juntamente com o Sampaio Bruna, etc. Bom, do Porto. Era um gnosticismo, uma gnose cristã, que estava perfeitamente de acordo com a palavra, de acordo com as escrituras, como naquela parte em que Jesus, Mateus, salvo erro, diz: a vós vos digo tudo às claras aos outros, reservo-me, digo as coisas por metáforas e palavras. Portanto, há aqui uma leitura esotérica, velada, e há uma leitura exotérica, X, aberta, pública. Portanto, nada em contrariedade com o sentido das Escrituras. Esta gnose era cristã. Esta gnose era cristã. Aqui temos duas leituras, uma leitura confessional do catolicismo, católicos, universalista, termo grego, a universalidade mental de Carvalho Monteiro. Temos aqui uma versão católica, sapiencial, e temos uma versão mais familiar, mais pública, etc., confessional. Dentro da versão sapiencial, Carvalho Monteiro abraça realmente os arquétipos da Portugalidade, encenando, coreografando para a sua quinta da Regaleira, que mandou construir e cuja construção começa por volta de 1900, vai terminar em 1910, mas as obras arrastam-se praticamente até 1918. O jardim nunca ficou completo, o carrilhão de sinos que tocava as Ave Marias de hora a hora nunca chegou, que foi encomendada à firma de